Olá, concurseira guerreira! Meu nome é Kilze Rocha e eu ajudo mulheres a se prepararem para o TAF, para a prova física de concurso público, treinando em casa. Hoje eu quero falar sobre uma temática que vai ser muito importante em 2023. Eu quero falar sobre a Polícia Penal. Por que eu vou falar específico da carreira de Polícia Penal? Tem previstos vários editais agora para o ano de 2023 da Polícia Penal. Então, eu vou falar específico sobre alguns estados, algumas exigências da carreira para você se inteirar mais e claro que nós vamos falar sobre a prova física desse concurso, né? Que é o mais importante, o foco aqui do nosso canal. Então, a Polícia Penal, em geral, tá? Em linhas gerais, a exigência dela mínima é de 18 anos, o que é bacana para a galera aí que tem o sonho da carreira policial, mas que ainda não tem um curso superior. Por quê? A exigência dela é apenas nível médio, idade mínima de 18 anos. Então, se você pensa em uma outra carreira policial, mas ainda não tem o nível superior, pode ser uma opção para você começar aí pela Polícia Penal. Ou se a Polícia Penal é o seu sonho, apenas o nível médio já é suficiente em praticamente todos os estados aqui do Brasil. Além disso, outros pontos que são requisitos aí para a carreira: estar quite com a Justiça Eleitoral, estar quite com o serviço militar, não ter sofrido nenhuma punição em algum outro cargo público. Caso a pessoa já tenha exercido algum cargo público, ela não pode ter tido alguma punição que seja incompatível com o exercício aí da Polícia Penal, tá? E outro ponto: a Polícia Penal é uma carreira de dedicação exclusiva. Então, não dá para você trabalhar na Polícia Penal e ter aí um outro trabalho, ter uma outra carreira. Ela é incompatível. Também é muito importante estar apto física e mentalmente para essa carreira, que é uma carreira que você tem porte de arma, tem toda uma exigência aí. Então, a maioria dos certames vai ter uma etapa médica, que você tem que fazer uma série de exames. Esses exames são avaliados por uma comissão médica que vai dizer se você está apto ou não para a carreira, e também tem a avaliação psicológica, que também é uma etapa do certame, também é eliminatória, tá legal? A maioria dos estados não tem uma exigência de limite de idade aí para você entrar na Polícia Penal, tá? Quase todos os estados. Vamos falar agora, polêmica. O estado do Ceará acabou de sancionar agora no finzinho do ano, a governadora de lá, Isolda Sela, alterou isso daí, tá? Foi publicado em dezembro no Diário Oficial lá do estado e tem concurso da Polícia do Ceará previsto agora para 2023, tá? Mas esse concurso já vai ser com essa nova alteração. Então, o que alterou com relação ao limite de idade lá no Ceará? Mantém aquilo que eu falei para vocês, o ingresso pode ser a partir dos 18 anos, porém, lá no Ceará, a pessoa que quer tentar a carreira da Polícia Penal tem o limite que só pode ter até 34 anos. Entra também os meses e os dias, ou seja, se você ainda está com 34 é possível, mas completou 35 anos você já não pode mais entrar na carreira lá no Ceará. A regra que eu falei para vocês lá no comecinho ainda vale para a maioria dos estados. Polícia Penal não tem limite de idade e Polícia Penal não tem exigência de curso superior. Porém, como eu expliquei para vocês, o estado do Ceará é um dos exemplos que alterou isso daí, tá? A faixa salarial, galera, da PP varia bastante de um estado para o outro, mas fazendo aí aproximado uma média, dá em torno de R$ 5.200 o salário. Quer dizer, é um salário muito bacana para quem tem nível médio, né? Já é um salário mais compatível com a galera do nível superior. Então, para quem tem nível médio aí, é um salário bem diferenciado. Varia bastante de estado para estado. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, o salário é R$ 4.600, o inicial.
Em São Paulo eu sei que é em torno de 5 mil e aí vai variar. Tem estados que é mais e tem estados que é menos. A média dá em torno de R$ 5.200. Vamos falar então, já que eu citei aqui Minas, polêmica. O que rolou aqui em Minas e que inclusive está rolando agora essa semana. Então eu vou falar bastante aqui de Minas, porque o TAF de Minas aconteceu ano passado, aconteceu em 2022. Porém, o TAF foi cancelado. A prova que foi feita em 2022, ela foi cancelada e foi marcada uma nova prova que rolou na semana passada e vai continuar. Foi marcada entre 4 e 15 de janeiro. Esse processo para refazer a prova aí do TAF aqui de Minas. O que rolou? O que aconteceu aqui em Minas que levou a isso? Então, no início de novembro, foi determinado pela juíza aqui de Minas que fosse feito uma nova etapa do TAF. Por quê? A decisão dela foi baseada numa ação civil pública proposta pelo MP aqui de Minas Gerais, pelo Ministério Público de Minas, porque vários candidatos denunciaram supostas irregularidades durante a aplicação do primeiro TAF. E aí, claro, foi averiguado e tal. Essas denúncias, o que diziam essas denúncias? Elas apontavam que alguns examinadores foram responsáveis pelo preparo de candidatos que foram aprovados. Então, que um grupo teria sido beneficiado porque eles foram preparados pelos próprios executores da prova. E aí, claro, isso violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, né, que teriam que ser observados no concurso. O edital previa a disponibilização para quando o pessoal fosse fazer o recurso da gravação das provas físicas, exceto do teste de corrida. E, no entanto, o Instituto Selecom, que foi o responsável aí pela elaboração dessas provas, né, pela execução das provas físicas, ele se negou a dar acesso aos candidatos a essas filmagens. Aí, ó, pim, informação importantíssima aí para você que é candidato, tá? A maioria dos concursos, ele libera as filmagens para você fazer recurso. E, às vezes, os recursos aí podem ser uma forma de você que se sentiu injustiçado no TAF, né, alcançar a tua sonhada aprovação. Mais pra frente, galera, eu vou fazer outros cursos aqui falando especificamente sobre os recursos que você pode, como que você pode tá entrando com recursos, o que pode ser feito, o que pode ser revisto, o que não. Então, aí são pontos aí para os concurseiros importantes, né, que pode significar a diferença aí entre a sua reprovação e a sua aprovação. Então, voltando lá, a Selecom, ela se recusou a dar acesso aos candidatos a essas filmagens. Então, os participantes, eles foram obrigados a colocar os recursos sem ter acesso aos vídeos. Então, a juíza aqui de Minas acatou o pedido do Ministério Público referente a essas denúncias e determinou a realização de um novo teste de aptidão física para todos os candidatos. Então, assim, a galera aí que reprovou ganhou aí uma nova chance, uma nova oportunidade que tá rolando agora, tá rolando essa semana. Então, eu vou falar um pouco mais aí, galera. Esse cargo, aqui em Minas, ele também é aquilo que a gente conversou lá no comecinho, ele tem exigência de nível médio, não tem outras exigências aqui em Minas, como altura, carteira de motorista, que em alguns estados aí exigem. Então, ele é uma excelente opção aí para a galera que almeja a carreira policial e que ainda não tem nível superior. O governador aqui de Minas, o Romeu Zema, falou também, logo agora no comecinho do ano, logo após a posse dele, que ele pretende transformar os concursos da segurança pública em concursos anuais. Então, as oportunidades serão ainda mais recorrentes, o que às vezes demorava aí 4, 5, em algumas carreiras até 6 anos sem concurso público. O governador aqui do estado está querendo transformar isso em anual. Se a proposta realmente for adiante, aí teremos aí ainda mais oportunidades aí para os concurseiros.
Conforme o cronograma dessa etapa aí da Polícia Penal foi publicado agora em dezembro. Então, ele vai contemplar aí os mais de 5.000 candidatos que foram aprovados para tentar aí essa etapa. Eles vão ser aplicados no Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica, lá em Lagoa Santa. Então, para quem é aqui de Minas, já fica aí sabendo onde que vão ser realizadas essas provas do teste físico. É interessante isso porque, para quem vai tentar ainda futuramente, pode ser que o teste aconteça no mesmo local, e daí já é interessante você conhecer o local. Eu acho sempre bacana, assim, para a parte psicológica da gente, a gente conhecer antecipadamente aí o local de prova. É uma forma também de dar uma controlada aí na ansiedade tão comum quando a gente vai realizar algum teste, né? Independente de ser o físico ou a prova objetiva, a gente ser testado sempre tem um efeito psicológico aí que pode trazer uma grande ansiedade na gente. Se você conhecer, não ser um lugar aí que você nunca foi, ser um lugar aí minimamente conhecido, ajuda a dar uma seguradinha aí no lance da ansiedade. A galera que vai fazer essa semana aí tem que ir para a prova munido de atestado médico, munido do documento de identificação que você usou para fazer a sua inscrição no concurso e do cartão de convocação da prova de condicionamento físico, beleza? Esse certame que está rolando aí da Polícia Penal, ele ainda terá 2 etapas, ele ainda não acabou, ele ainda vai ter a investigação social e o curso de formação. Lembrando que não são todos os concursos da carreira policial que o curso de formação é uma etapa do concurso. Por exemplo, da Polícia Civil, né, da minha gloriosa, não é mais uma etapa do concurso. A gente já é empossado antes do início do curso de formação. Então, galera, vamos à parte que mais nos interessa aqui no canal, falar sobre a prova física desse concurso. A prova de condicionamento físico feminina, daqui de Minas, ela exige teste estático de barra física, teste de flexão abdominal, teste de impulsão horizontal, teste de flexão de braço no solo e a bendita corrida de 12 minutos. Essa prova, ela tem caráter eliminatório. Então, o candidato é apenas considerado apto ou inapto. O que isso quer dizer, galera? Que ela não tem caráter classificatório, ela é eliminatória. Então, suponhamos, o mínimo de pontuação exigida é 60% de aproveitamento. Eu vou falar de cada uma das provas, tá? Mas só para dimensionar aí para vocês. Suponhamos que você tem que atingir 60 pontos em cada uma das provas. Se você te fizer 59, você está eliminado, você está considerado inapto. Se você fizer 60 ou se você fizer 100, não vai fazer diferença aí na tua classificação. Você só vai ser considerado apto ou inapto. Então, o legal desse tipo de prova é que ela exige um pouco menos. Em que sentido? Você tem que fazer o mínimo de todas as provas, mas você não tem que fazer o máximo. Porque quando a prova tem caráter classificatório, você tem que fazer o máximo para atingir 100% em todos os seus testes, para você também ganhar posições aí na tua classificação. Quando ela é apenas classificatória, que é o caso da Polícia Penal, se você atingir a pontuação mínima em cada um dos seus 5 testes, você já é considerado apto, já está aprovado e é correr para o abraço para a próxima etapa do certame, tá legal? Então vamos falar um pouquinho agora de cada um dos testes que tem aqui na PP Minas Gerais. A barra fixa. A barra fixa é também conhecida como barra estática ou suspensão na barra. O nosso teste, o teste feminino, ele não precisa ficar, subindo e descendo na barra. Ele é estático. Então, o que você tem que fazer? Você tem que manter em suspensão. O seu queixo tem que passar da barra.
E aí eu pesquisei bastante, porque a maioria dos concursos, eles têm pegada específica, pronada ou supinada. O que quer dizer isso, Kilse? Então, é a pegada que você vai fazer na barra, se ela é nessa posição ou nessa posição. Então, a barra fixa do concurso da Polícia Penal, ela não tem exigência se tem que ser uma pegada ou outra. Então, você pode testar as duas pegadas e ver qual que você vai conseguir se manter aí por mais tempo. Porque qual que é o tempo mínimo aí? O que você precisa fazer para passar aí na barra fixa desse teste aqui da Polícia Penal? São 10 segundos. Então, suponhamos que você escolheu essa pegada, você subiu, seu queixo está acima da barra, você vai ter que segurar aí por 10 segundos. Segurou por 10 segundos, não caiu, não desceu, o queixo não passou abaixo da barra, tá aprovada na barra fixa. Galera, em outros vídeos eu vou mostrar para vocês aí como que são esses testes de maneira mais prática, tá? O objetivo hoje é a gente abordar a temática mais do concurso mesmo, do quais são as exigências, do que cai, do que não cai, o que é importante vocês saberem. O que a barra fixa avalia? Caramba! A barra fixa avalia as qualidades de força e resistência muscular localizada nos membros superiores da gente. Por que é tão complicado e às vezes a barra pode ser um grande vilão aí da nossa aprovação? Nós mulheres, nós treinamos via de regra mais os nossos músculos inferiores. E eu li recentemente aí uma pesquisa que fala que biologicamente nós temos aproximadamente 40% menos força nos membros superiores do que os homens. Porém, nos membros inferiores, nós temos uma força equivalente à dos homens. Então, para nós, realmente, os exercícios que envolvem membros superiores, eles são naturalmente mais difíceis. Até porque, no caso da barra fixa estática, não é tanto. Mas no caso da barra fixa que a gente tem que subir, a gente tem que utilizar grupos musculares e fazer movimentos que não são comuns do nosso dia a dia. São movimentos que, se você não trabalhar os grupos específicos musculares para execução, a gente não consegue. Sem treinamento, na verdade, sem treinamento, tudo fica mais difícil, né, galera? Mas no caso específico da barra, realmente tem homens com bastante força muscular nos membros superiores que não fazem treinamento específico e não passam na barra fixa, porque ela é um dos exercícios que mais exige treinamento específico. Qual que é o outro teste que você tem que fazer? Teste de flexão abdominal. Essa prova, a candidata tem que ficar com seus braços cruzados no tórax e as mãos tocando os ombros opostos, dessa forma aqui que eu tô mostrando para vocês. E as pernas têm que ficar em 90 graus. O importante desse exercício é lembrar, o seu pescoço, ele não movimenta, ele fica fixo. Quem faz a força é o abdômen. Então, esse teste, ele tem o objetivo de avaliar a resistência dos músculos da região abdominal. Então, também é bem importante a preparação, porque você não vai ter que realizar 1, 2, 3. A candidata, para conseguir a aprovação no teste de flexão abdominal, tem que realizar 25 abdominais em 1 minuto. É possível? É, galera, mas sem preparação tudo é mais difícil. Sem a preparação adequada, nada vai ser fácil aí para você. O próximo teste que você tem que fazer é o teste de impulsão horizontal. Como que é o teste de impulsão horizontal? Galera, eu confesso para vocês que eu não fiz o teste de impulsão horizontal no meu concurso. No meu concurso era outra prova que caía. E aí eu fui pesquisar mais a respeito do teste de impulsão horizontal para compreender um pouco melhor como que é esse teste, para compreender um pouco melhor aí como que eu poderia passar o melhor conteúdo para vocês. O teste de impulsão horizontal é um salto. E esse salto você tem que atingir a máxima distância
de comprimento com os pés juntos. É isso mesmo. Você não pode colocar uma perna na frente da outra. O salto tem que ser com os pés juntos. E o edital fala o seguinte, que você tem que iniciar a impulsão de uma superfície plana e rígida. Porém, a sua queda, né, quando você saltar, a sua queda será numa caixa de areia para amortecimento do salto, que torna um pouco mais suave aí a queda, né? Esse teste ele tem o objetivo de avaliar a força explosiva dos seus membros inferiores, que como eu estava falando nos testes anteriores, a gente se dá melhor aí nas paradas que envolvem os membros inferiores. E qual a distância que você que está querendo tentar aí para a Polícia Penal precisa atingir para alcançar a sua aprovação? A distância tem que ser superior a 1,46 m. Então, o seu salto do ponto A até o ponto B tem que ter a distância mínima de 1,46 m. Como eu falei, como não é classificatório, você não tem que ir muito além disso. Se você atingir 1,50 m, perfeito, só correr por abraço, já passou, galera. O próximo teste é o teste de flexão de braço. Também é um teste que avalia membros superiores, que às vezes pode ser aí um dificultador para nós mulheres. Então, o teste consiste exatamente nisso, flexão, fazendo o maior número de flexões possível. O lance importante é, o braço tem que ser totalmente esticado quando você vai realizar a flexão. Então, ele é uma extensão dos antebraços. E tem que ter, o que eles chamam? Uma cadência pré-definida, ou seja, você não pode ficar, subir, descansei um tempo, depois eu vou descer de novo. Você tem que ir executando com um certo ritmo. É isso que eles querem dizer. Ou seja, há outro ponto importante. Após o início da execução da prova, você não pode fazer nenhum tipo de mudança de posição. Ou seja, comecei com o braço assim, meu braço está incomodando, vou virar o braço. Não pode. Então, você tem que já se posicionar de uma forma que seja bem confortável para você, porque você não vai poder mudar o teu posicionamento aí durante a execução. Nesse teste feminino da flexão de braço aí da PP, você tem que fazer 6 repetições. Parece pouco, galera, mas eu tava analisando aí o teste específico da PP. Vários testes femininos, eles permitem que a gente coloque o joelho no chão. E o teste da PP não é dessa forma. O teste da Polícia Penal, você tem que estar com o corpo todo fora do chão. Então, ele é um pouco aí mais pesado que alguns outros que permitem que no teste feminino a gente coloque o joelho no chão. Ele tem justamente o objetivo de avaliar a força e a resistência aí dos nossos membros superiores. E qual o teste que falta? Qual o teste que falta? Alguém se lembra aí do que eu falei lá no começo? Falta a bendita corrida de 12 minutos. Galera, a corrida de 12 minutos eu tenho que confessar para vocês, para mim, Kilze, ela é a mais difícil. É o teste que eu passei assim mais aperto para conseguir realizar, mas consegui, passou, tudo é treino adequado, específico e bem planejado para que você consiga realizar da melhor forma possível. Então, como que é a corrida de 12 minutos da Polícia Penal? Você pode se deslocar durante a corrida no seu ritmo. Você pode correr, você pode caminhar. Inclusive, eu achei interessante que a maioria dos editais não prevê isso. Você pode parar e depois voltar a prosseguir. Porém, você tem 12 minutos aí para percorrer a distância de 2.000 metros. Isso mesmo. Como que você vai percorrer? Para eles falaram que se quiser até parar no meio do caminho, você pode, mas você terminou aí os 12 minutos, acabou. Se você não tiver percorrido aí os 2 quilômetros, você está eliminada. É informado o início e o término da prova com um sinal sonoro e toda vez que você passa pelo posto de controle da pista, o auxiliar informa em quantas voltas você já realizou.
Há outro ponto importante aí sobre a corrida de 12 minutos. Ela é o único teste da PP que você não tem uma segunda tentativa. Não conseguiu realizar nos 12 minutos e infelizmente está reprovada. Os outros 4 testes aí que eu citei para vocês, a barra fixa, a flexão abdominal, a impulsão horizontal e a flexão de braço, os 4, tá, galera? Esses 4 você tem a opção de uma segunda tentativa. A única exigência que eles fazem com relação à segunda tentativa é que ela tenha um espaço de pelo menos 5 minutos de distância entre aquela primeira tentativa sua que você não conseguiu executar e essa segunda tentativa. Então, tem aí a opção de segunda tentativa para essas 4 modalidades. Então, fechamos aí a prova física da Polícia Penal de Minas. A galera tá executando aí essa semana. Para você que tem interesse na Polícia Penal, se realmente o que o Zema prometeu agora na posse dele se realizar, ano que vem provavelmente terá novo certame. Então, fica aí para você que pensa na Polícia Penal, já tem aí as informações sobre todos os testes físicos e como que vai rolar aí o certame. Voltando aí, galera, a falar um pouquinho sobre a Polícia Penal pelo Brasil, seguimos agora aportando em Sampa, na terra da garoa. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou o novo concurso da Polícia Penal para o preenchimento das vagas do cargo de agente de segurança penitenciária. Lá em São Paulo é assim que chamam o cargo da PP. E a Secretaria de Administração Penitenciária confirmou que já está rolando aí o processo para a escolha da banca organizadora, ou seja, a galera de São Paulo. Ligadinho, 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 que a previsão é que o edital saia ainda agora no primeiro semestre e muito provavelmente a prova já role aí no segundo semestre de 2023. Então, a galera de São Paulo ficar ligada aí. São ofertadas nessa prova 1.100 vagas para esse cargo de agente de segurança penitenciária. Quais são as atribuições desse cargo? Ele é responsável pela vigilância, manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos das unidades prisionais. Ao que importa mais para nós aí, meninas, as vagas para as mulheres. São destinadas, nesse concurso aí de São Paulo, serão destinadas 50 vagas para as policiais femininas. Ai, galera, eu confesso que eu achei que são poucas vagas em relação à quantidade total aí do certame. Tem estados que o número de vagas é bem superior, mas já temos aí, tem concurso chegando aí para vocês com 50 vagas aí. Quem sabe aí com o tempo, teve aquela mudança lá na esfera federal, que está prevendo aí 20% das vagas de concurso para as mulheres na área de segurança pública. Quem sabe os próximos aí vêm com uma quantidade maior de vaga e contempla um número maior de meninas, hein? Mas esse é isso daí, são 50 vagas para as mulheres. O cargo em São Paulo exige também nível médio, como eu falei para vocês, que é o caso da maioria dos estados. E como que é a grana em Sampa? Em Sampa, o salário inicial é de R$ 3.515, mas o servidor também conta com um adicional aí de insalubridade, no valor de R$ 785. Então, fazendo a continha aí na calculadora, chega a um total de R$ 4.301 o salário aí da Polícia Penal em São Paulo. Para a galera, para já ir adiantando para vocês quais são as etapas do certame da Polícia Penal em Sampa. Em São Paulo, as etapas são a prova objetiva, a prova de condicionamento físico, que é o nosso TAF, a prova de aptidão psicológica e a investigação social. Na PP de São Paulo são só essas 4 etapas. É um certame um pouco mais breve do que em outros estados, que chegam a ter 6, 7 etapas aí no certame da Polícia Penal. Então, galera, vários outros estados estão aí com um edital iminente na Polícia Penal em 2023. Então, deixa aí nos comentários para mim se você é de outro estado, se você quer que eu faça algum vídeo falando sobre o seu estado aí,
como que tá, se já tá rolando banca, se não tá, se vai ter esse ano, se a previsão é para 2024. Deixa aí nos comentários para eu saber sobre qual estado que vocês querem que eu fale um pouco mais, sobre qual tema que vocês querem que eu aborde com mais profundidade aí, desses que eu falei hoje, se tem algum outro que vocês querem aprofundamento, deixa aí nos comentários pra gente. E pra gente produzir mais conteúdos como esse, já carca o dedão aí em curtir, já deixa aí salvo, ativa o sininho aí do YouTube para você ter acesso a muito mais conteúdos, porque tem muito mais aí para vocês saberem, vai ter muito concurso em 2023 e eu vou deixar vocês bem por dentro de tudo que tá rolando aí sobre o TAF. Mais adiante vai rolar um vídeo aí falando sobre os recursos, para quem aí já tá na saga, já fez provas, quer saber mais sobre os recursos aí para concurso. Na prova do TAF eu vou aprofundar nesse assunto, que também é bem importante, pode ser a diferença entre a sua tão sonhada aprovação e a tristeza de ser reprovado, galera. Então já vai aí ativando o sininho para vocês terem acesso a todo esse conteúdo, ok? Valeu, galera, abraço!